evangelizar através de discipulado é isso: evangelizar através de relacionamentos bons. E só pode existir relacionamentos bons e, portanto, existir discipulado verdadeiro, bom, eficiente, como estilo de vida. Essa é a nossa máxima: discipulado é um estilo de vida. A igreja metodista passou a ser um estilo de vida. Só pode existir esse relacionamento assim quando houver entre nós o verdadeiro amor, ou seja, a fraternidade. O amor que me leva a você. Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. E este verbo constranger, meus irmãos, na Bíblia, não tem o sentido de deixar a pessoa envergonhada, embora também seja isso constrangido, que vergonha, né? Mas o verbo constranger significa empurrar com força, quase que obrigar. Eu me imagino, mas eu fui constrangido a ficar, ele me obrigou a ficar. Entendeu? A Bíblia diz nesse sentido: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange a relacionarmos bem com as pessoas. Eu creio que a maior ausência no nosso mundo é a falta de relacionamentos bons. Cada um sente dono de si e os outros entre si. Não é assim? O mundão aí. Eu estava subindo, eu sempre tenho falado lá em casa, mas agora eu estava subindo para estava para o culto. Eu falei com minha esposa, o exemplo que eu falo sempre. Tinha uma caçamba ali no jardim americano, dá muito isso, né? O jardim americano dá muitas caçambas na rua. O pessoal de poder aquisitivo, bom, o pastor estava no meio desse povão assim, o pastor não tem nada, mas estava no meio. Então esse povo reforma muito as casas deles, sempre refazendo as casas. Os irmãozinhos também ali lá, os irmãos lá, deles e Elias também estão lá. Os irmãos, as pessoas ali estão sempre reformando casa. Há muitas caçambas na rua. A rua nossa é muito estreita. Quem conhece a nossa é muito estreita. O cidadão vem e para do lado da caçamba, do lado oposto, uma caminhonete enorme, só para você passar com o carro. Eu falei, mas será que o cidadão, ao estacionar essa caminhonete aqui, não percebeu que a caçamba do lado ia estender a rua, tornando quase impossível a outro carro passar? Garanto a você que ele nem notou isso. Sabe por quê? Porque ele não está nem aí com quem vai passar. Ele está só pensando em se jogar a caminhonete dele. E a rua que desce do lado, não sei o nome daquela rua que desce do lado para sair do portão da Libéria, não sei como chama aquela rua, até agora lá eu sei. E ela é mais estreita ainda. E para 5, 6 carros, 3 de um lado, 3 do outro, e em posição ainda, posições assim, não iguais. Um vai para frente do outro, aí você tem que fazer essas zigue-zagues para poder passar no seu carro. E se for um carro grande, tranquilamente não passa, porque os moradores dos dois lados se sentem todos absolutos da rua, que é pública. Mas pública existe para quem vê o público. E quem falou que esse povo está vendo o público? Os outros. Cada um vê a si mesmo. Isso é egocentrismo, egoísmo, e tudo isso é pecado. Está longe de amor. Agora o problema, meus irmãos, piora quando nós vemos essa coisa acontecer nas cabeças dos evangélicos. Amar, meus irmãos, é pensar no outro, é considerar o outro, como diz o texto que eu leio, até superior a mim mesmo. Isso é coisa que geralmente eu não gosto. Gosto muito de você, mas sou melhor. Não é assim que ele pensa? Eu gosto muito de você, mas eu sou melhor. Isso está errado. Eu gosto muito de você, eu te amo. Você é muito melhor do que eu. Eu acho que você é muito melhor do que eu.
Isso é amar a maioria das pessoas. Eu acho que elas são melhores que elas. Ele, no Bernardo, me diz: pastor, o senhor é muito inteligente, o senhor consegue aprender. Eu digo: você que é inteligente e bondosa consegue me ensinar. Isso não é gentileza, não, meu irmão. Porque quem ama faz isso. É cordialidade. Quem ama vê no outro qualidade, vê no outro superioridade. Que coisa linda, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Se todos nós vivêssemos sempre assim, vendo no outro, na outra, superioridade, coisas boas, coisas maravilhosas. Geralmente nós fazemos o contrário, queridos. Destacamos o que nos outros? Destacamos as coisas ruins. Aliás, a gente tem mania de nivelar por baixo, e já destacamos as coisas ruins. Lá na pista de caminhada, a gente acaba escutando muito que as pessoas falam. Quando elas caminham um bom tempo atrás da gente, ou então um bom tempo na frente, a gente escuta muito o que elas estão falando, principalmente quando a gente está sozinho, a gente não está conversando com ninguém. E a melhor forma de caminhar é essa, sozinho mesmo. E geralmente você vê lá vem duas mulheres. Fulano, ele é fulano, e é fulano, você não é fulano, meu Deus do céu. Por que elas não conversam outra coisa a não ser falar fulano, quando estão falando mal das outras pessoas? E pode ter certeza, quando encontra essa fulana, vai falar dessa fulana que está ali. As pessoas são assim, Jesus. Elas gostam de destacar o que é ruim nas outras pessoas. Mas quando existe o amor sincero, o amor ágape, o amor filiático, o amor que possibilita a fraternidade, a cordialidade, a gentileza, a reciprocidade de favores, de elogios, de agradecimento, aleluia, quando existe isso, nós não destacamos o mal que está no outro, mas nós destacamos o sorriso, destacamos a qualidade do irmão, a qualidade dele. Isso não significa que ele ou ela não tenha defeito, porque nós todos temos defeitos. Nós não vamos nos importar com os defeitos, porque nós amamos o irmão. Por isso que ele diz que o amor filiático, o amor fraternal, é o amor de mãe, o amor que ele faz que a pessoa exerça um carinho sobre a outra. Uma mãe tem um carinho pela outra, assim como a mãe tem um carinho para com o filho. Você sabia que para as mães não existem bandidos? Você está achando que o cara é monstro, que merecia ter morrido. Quantas pessoas aqui no Brasil estão dizendo assim: no Brasil você tem pena de morte, são bandidos, os melhores infratores estão na cadeia, não saem mais, melhores estão matando, estão roubando, mas estão mesmo, melhores ruins, não são gente, são bandidos. Eu conversei com um policial que gostava muito de matar, está fora da polícia por causa disso. Ele dizia assim: eu não mato gente, eu mato bandido, eu mato vagabundo. Você considera gente? Mas para as mães não existe bandido. Você nem imagina como é que é triste chegar perto da FEBEM, entrar na FEBEM, da sua casa, no dia das mães. Você vê lá as mães chorando, desesperadas. Porque para a gente que estão lá dentro são bandidos e moços, para elas estão lá quem? Os filhos. São filhos. Ela vai chorar, ela vai dizer para você que ele é bandido, mas vai colocar no máximo: mas é meu filho. Essa
Se deve sair daqui, pastor, pastor, então ele está longe de ser. Se estamos longe, vamos correr para perto, amados. Não vamos permanecer longe. Estamos longe, vamos correr para perto. Vamos para perto, vamos exercitar esse tipo de amor que a Bíblia manda. Jesus disse: o que velho mandamento nos dou, não é assim? Não é assim que Jesus disse? Um velho mandamento nos dou? Um novo mandamento nos dou: que vos ameis uns aos outros. É mandamento, meus irmãos, uns aos outros. Eu deixo que você ameis aos outros como eu, como marido de casa, como eu vos amei. Como da mesma maneira que, assim como, do mesmo jeito que eu amei vocês devem amar uns aos outros também. Amar uns aos outros também. É preciso, meus irmãos, que nos conscientizemos da necessidade do exercício do amor. Do exercício do amor. Quando eu ando com uma pessoa, eu tenho dificuldade de conversar com a outra pessoa que esteja me falando mal dessa pessoa que eu gosto. Mesmo que eu veja, eu perceba a razão ou razões daquilo que a pessoa está falando, mas eu tenho dificuldade de partilhar aquele tipo de conversa, porque está falando de alguém que eu gosto, de alguém que eu amo. Não é que eu estou me compactuando com o erro dele, porque ele está falando mal de alguém que eu amo. Eu não gosto de falar de mal de alguém que eu amo. Não posso gostar como cristão. E como cristão, sabe? O apelo de Deus nesta noite ao coração, ao meu coração, ao seu coração, aos corações de todos nós, é para que nos permitamos, que permitamos a ação do Espírito Santo em nós, nos dando condições de viver esse amor no nosso relacionamento. E quando estivermos fazendo discípulos e discípulas, fazendo discipulado, trabalhando com discipulado, estabelecendo relacionamentos, que esses relacionamentos tenham por base o amor filiático, o amor filia, que tenha por base o amor fraternal, que nos faz fraternos, irmãos uns dos outros, filhos do mesmo pai, no sentido material, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, amor fraterno.